Fala galera, tudo bem com vocês? Então, estamos de novo aqui com mais um vídeo, mais um capítulo, mais um módulo com vocês. E dessa vez vamos revisar dois deles, que são dois módulos que conversam entre si. O primeiro deles, que é o módulo 2, é o EDMDC, e o segundo é o módulo 3 de MMC. Então aqui o meu objetivo é muito mais do que resolver uma questão e explicar, é principalmente indicar aonde que eu uso uma das ferramentas e aonde que eu uso a outra das ferramentas. Porque MMC e MDC, a gente aprende quinto ano, sexto ano, a gente é bem criança e já aprende isso daqui. Só que a importância não é nem usar, é saber aonde que se aplica. Então, além de resolver, eu vou dar algumas dicas para explicar para vocês como é que funciona. Tudo bem? Então, eu vou iniciar aqui com a minha primeira questão com vocês. Eu indiquei qual é a página da apostila dela, tá? Então, passando o slide aqui, fica na página 6 da apostila, é a questão nível 2, é a primeira questão nível 2 da apostila, e a questão é essa. Pode passar aqui. João recebeu 32 relatórios verdes e 40 relatórios vermelhos. Ele deve colocar esses relatórios em envelopes, sem misturar as cores dos relatórios, e todo envelope tem que ter a mesma quantidade, tá? Aí a pergunta é, quantos envelopes eu preciso usar para essa operação aqui? Pensa um pouquinho comigo. Eu posso, se eu quiser, colocar em cada envelope 2 relatórios. Poderia fazer isso. Porque se eu pegar cada envelope e colocar 2 relatórios, eu consigo pegar os verdes, colocar 2 em cada. Vou usar 16 envelopes. Pegar os vermelhos, colocar 2 em cada. Vou gastar uns 20 envelopes. Eu vou precisar de envelope pra caramba, mas eu resolvo o problema. Mas a questão, ela quer o menor número de envelopes possíveis. Qual o menor número de envelopes usados? Então, eu tenho que ser mais eficiente. Eu tenho que colocar o máximo de relatórios possíveis. Só que o número de relatórios tem um número exato que eu consigo fazer isso. Não é qualquer número que serve. Eu não posso, por exemplo, colocar 10 relatórios em cada envelope. Qual é o problema de colocar 10? O verde não tem problema algum. São 40 relatórios. Eu pego um envelope e coloco 10. Pego um segundo, mais 10. Pego um terceiro, mais 10. Pego um quarto, mais 10 e termina. O problema são os 32 relatórios aqui. Porque 32 relatórios eu não consigo arrumar de 10 em 10. Eu vou ter 10, 20, 30 e vai sobrar 2. Entende? Então, para resolver essa questão, eu preciso de um número que consiga dividir o 32 e o 40 ao mesmo tempo. E esse número tem que ser o maior número possível. Porque se eu encontrar esse maior número possível, eu consigo otimizar a quantidade de envelopes. Então, aonde que eu uso MDC em uma questão? Toda vez que a questão pedir para você repartir coisas. Se eu quero repartir coisas de forma igualitária, eu tenho que dividir. Se eu tenho que dividir, eu uso MDC, tá? Então, quando uma questão fala, eu tenho essas quantidades de coisa e eu quero dividir de forma igual, que dê a mesma quantidade, você vai usar MDC. E nessa questão aqui, vai ser MDC entre o 32 e o 40. Poderia ter um relatório azul, poderia ter relatório branco, não faz diferença. Eu consigo fazer MDC de quantos eu precisar, tudo bem? Então, para resolver a questão, olha aqui no quadro comigo. Essa daqui é a nossa questão de MDC. Então, eu vou botar aqui no quadro aqui como questão 1. Certo? E como que funciona? Eu vou mostrar para vocês uma maneira de resolver MDC, que é a de fatoração simultânea. Você vai escrever o 32 e o 40, que são os dois números que eu estou preocupado em calcular MDC aqui. Você vai escrever os dois e vai fazer a fatoração simultânea deles. Uma forma parecida com a que é feita com o MMC. Só vai ter uma pequena diferença. Então, olha aqui. 32, 40. Fatoração simultânea. Eu vou dividir os dois até que um deles
chegue no fim, tá? Então, eu vou iniciar pelo fator 2, que é o fator mais básico, é o primeiro número primo. Então, eu inicio pelo fator 2. 32 consegue ser dividido por 2, que vai dar 16. 40 também consegue ser dividido por 2, que vai dar 20. Certo? Aí vem a pergunta importante. Esse número 2 dividiu o 32 e o 40 simultaneamente? Se a resposta for sim, você vai destacar ele desse jeito, tá? Os números destacados que vão ser os importantes aqui. Então vamos continuar? Por 2 de novo. 16 por 2 vai dar 8. 20 por 2 vai dar 10. Esse segundo número 2 conseguiu dividir simultaneamente o 16 e o 20? Se a resposta for sim, destaca ele mais uma vez. Dividindo por 2, uma terceira vez aqui. Eu vou ter aqui 4 e eu vou ter aqui 5. Esse número 2 conseguiu dividir simultaneamente o 8 e o 10? Resposta afirmativa, destaco ele mais uma vez. Vou continuar dividindo por 2. E aqui eu tenho o meu primeiro problema, porque ele consegue dividir o 4, mas não consegue dividir o 5. O que eu faço? Simplesmente não destaco esses dois aqui. E continuo a minha divisão. A partir do momento que um deles chega no 1, a sua divisão termina. Você não precisa continuar, porque o 1 eu não consigo mais dividir. Eu só vou terminar aqui para mostrar todos os fatores. De todos esses fatores, os únicos que eu destaquei foram esses 3 em vermelho. Então, é basicamente, multiplica esses 3. Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, o meu MDC é 8 aqui. Tá? Então, nessa questão, o meu MDC é 8. E agora vem a parte importante. Então, significa que o 8 é a resposta? O número de envelopes usados será 8? Não. Além de calcular o MDC, eu tenho que entender o que ele significa. O que esse 8 significa? Esse cálculo é de MDC. Então, esse 8 é o maior divisor possível. Então, esse 8 é o maior número que eu consigo dividir o 32 e o 40 ao mesmo tempo. Então, esse 8 é o número de relatórios que vão ficar em cada envelope. Porque eu consigo pegar o 32 e agrupar de 8 em 8. Então, cada envelope vai ter 8 relatórios. Entende? Se a questão perguntasse quantos relatórios teriam em cada envelope, a resposta seria 8. Estava correto. Mas como a questão pede quantos envelopes eu vou usar, eu tenho que complementar minha conta agora. Então, eu vou iniciar o cálculo pelo relatório verde. Então, aqui, olha, relatório verde. Eu tenho 32 relatórios verdes, 32. E cada envelope terá 8. O 8 vai ser o número de relatórios, tá? Então aqui, olha, eu vou até indicar número de relatórios. Por envelope. Então cada envelope vai ter 8 relatórios. Se eu pegar 32 e dividir por 8, eu vou ter 4. Então, eu tenho 4 envelopes aqui. E tá feito. Já descobri os envelopes usados para o verde. Agora eu vou para a segunda cor de relatório, os relatórios vermelhos. Eu faço a mesma coisa. Vermelho. O que eu faço? Pego 40 e divido por 8. Então, ó, a conta é exatamente igual. 40 dividido por 8 dá 5. 5 o quê? 5 envelopes. Então, qual será a minha resposta? 4 envelopes da cor verde, 5 envelopes da cor vermelha, eu tenho
como resposta 9 envelopes. Entende então que o MDC ele é necessário para a conta, só que ele não é necessariamente a minha resposta. O 8 é muito importante. Sem o 8 eu não consigo fazer, mas a resposta não é 8. 8 é o número de envelopes, é o número de relatórios por envelope. 4 com 5 dá 9. 9 sim, essa é a quantia de envelopes. E com isso, temos resolvido aqui a nossa primeira questão, que é a questão que eu usei MDC para conseguir resolver. Calculei o MDC, fiz aqui as minhas divisões, cheguei na minha resposta. Tudo bem? Agora, a próxima questão que eu vou tratar para vocês, ela fica na página 8 da apostila, que é o capítulo seguinte, é o terceiro capítulo. Ela é uma questão nível 2, é a nossa segunda questão da apostila, tá? Essa questão, ela tem esse enunciado. A da apostila é um pouco mais completa, o enunciado. Aqui eu coloquei resumido para conseguir caber na tela da televisão e conseguir falar de forma mais breve. A questão é o seguinte: um médico ele foi prescrever uma receita e ele determina 3 medicamentos. Só que esses medicamentos têm uns horários meio estranhos para ser tomado, né? O primeiro medicamento tem que ser tomado de 5 em 5 horas. O segundo, de 12 em 12 horas. O terceiro, de 18 em 18. E o paciente que lute para tomar isso daqui, tá? Então, com esses horários aqui, muito possível, a maioria deles eu vou tomar sozinho. Se eu iniciei meia-noite, que é 0 hora, eu tomo os 3. Esse aqui, eu já vou acordar às 5 da manhã para tomar esse troço. O segundo, eu vou tomar meio-dia. Esse aqui é mais fácil, né? Eu vou tomar meio-dia, meia-noite, meia-noite é mais fácil. Esse aqui é o pior, esse aqui é o pior. De 5 em 5 horas é o pior. Mas esse aqui é muito quebrado, é 18 horas. Então, eu vou tomar às 18 horas do dia seguinte, depois um horário estranho do outro dia. Então, são 3 remédios que são tomados em horários diferentes. Aí a pergunta está pedindo, depois de quantas horas o paciente vai tomar os 3 juntos, tá? Digamos que ele começou a brincadeira tomando os 3 e seguiu com os horários corretos. Depois de quanto tempo o paciente volta a tomar os 3? Como que eu faço isso? Essa não é uma questão de MDC. Eu não estou preocupado em fazer divisões aqui. Por que eu sei disso, que eu não estou preocupado em fazer divisões? Pensa aqui um pouquinho comigo. Esse daqui, o remédio A, eu tomo agora. Eu vou voltar a tomar daqui a 5 horas, então com 10. Aí eu tomo de novo com mais 5 horas, 15. Aí eu tomo de novo com mais 5 horas, 20. Então, eu vou tomar ele de 5 em 5 horas. Eu não estou preocupado em dividir. Eu estou preocupado em multiplicar. Eu estou pegando múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25. Então, aqui não é uma questão que a minha preocupação é dividir. Eu estou preocupado em repetições. Toda vez que uma questão envolver repetições, é MMC que você usa. Porque o MMC, por ser múltiplo, ele vai tratar todas as repetições, tá? Então, eu vou pegar esse problema e eu vou resolver aqui no quadro. Eu vou primeiro fazer o cálculo do MMC, da mesma forma que eu fiz aqui, e depois eu vou analisar o que esse MMC significa na minha conta. Então, ó, agora eu vou resolver a minha segunda questão. Já vou indicar aqui para vocês. Nessa questão são 3 números que eu estou preocupado. 5, 12 e 18. O que eu faço? Bem parecido com o cálculo do MDC, tá? Eu vou escrever os 3 e vou fazer fatoração simultânea. A diferença é que no MMC eu não preciso destacar o que é comum. Eu posso fazer até o final sem o menor problema. Então aqui eu tenho o 5, o 18 e o 12, tá? A ordem que eu escrevo não muda nada. Eu vou de novo iniciar pelo 2, é o meu primeiro primo, é o mais básico que eu posso ter aqui. Então, por 2 primeiro. O 5 não vai dividir por 2, o 18 vai, vira 9, o 12 vai, vira 6. Repito o processo. Por 2, mais uma vez. O 5 não vai, dessa vez o 9 não consegue,
mas o 6 consegue, vira 3. Por 2 eu não consigo, vou por 3. O 5 também não consegue, o 9 vira 3 e o 3 vira 1. Vou mais uma vez por 3. O 5 não consegue, o 3 consegue e por fim eu vou por 5. E agora termina a conta. Certo? Então aqui eu não preciso verificar quem dividiu os 3, tá? Como aqui eu estou preocupado em repetições e multiplicações, o MMC você simplesmente multiplica todo mundo que está aqui, tá? Eu vou multiplicar de baixo para cima, que é mais fácil. 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 3 é 45, 45 vezes 2 é 90, 90 vezes 2 é 180 horas. Então, vai levar 180 horas para que a pessoa tome os 3 ao mesmo tempo. Olha o tempo que vai levar isso daqui. Então, é 180 horas. Se a questão perguntar quantos dias vai levar, eu teria que fazer uma última conta, que é pegar 180 e dividir para 24. Só isso. Eu pegaria 180, dividiria para 24 para verificar quantos dias isso aqui é. Mas a questão, se eu não me engano, ela pergunta depois de quantas horas. Então a resposta já está na forma correta, hora. Então, nesse problema, uma questão muito singela, com valores pequenos, a solução é 180. O MMC, ele já indica o valor que as coisas voltam a se repetir. Então, se eu tomei à meia-noite, às 0 hora do dia 1º de janeiro, só daqui a 180 horas eu vou voltar a tomar os 3 medicamentos ao mesmo tempo. Até lá, eu já tomei esses remédios inúmeras vezes, tá? A questão poderia perguntar quantas vezes cada um foi tomado. Aí eu teria que complementar, igual eu fiz no MDC. Pegar o 180 e dividir por esses valores aqui. Tá legal? Então, conseguimos resolver uma questão de cada tema e o mais importante, eu consegui mostrar aonde que se aplica cada uma das ferramentas. Uma você usa quando você vai fazer divisões e a outra você usa quando você quer repetições. Tudo bem? Então, ficamos por aqui e até um próximo vídeo.